Liberei aqui a gravação. Vamos lá. Deixa eu já compartilhar nossa tela aqui. Estava dando uma olhada aqui no fórum, né? Na primeira aula a gente já discutiu dele. Vamos lá para a situação de aprendizagem. Deixa eu ver, eu baixei só a folha da atividade 1, né? Então, deixa eu baixar logo a folha da atividade 2. Boa noite, professor. Boa noite. Até que dia que a gente tem para entregar essa atividade? Mas eu tenho que olhar aqui de cabeça aqui, eu não... Deixa eu só baixar ela aqui pra gente. Lá tá até dia 8 e dia 10. Não, vou fazer uma extensão aqui. É porque não estava funcionando aqui o... Eu baixar aqui, que dependendo da plataforma, ela sai com nome diferente. Já até deixei aqui uma... Vamos lá, atividade 1, pessoal. Recapitulando aí da última aula. Vou abrir o navegador. Então, atividade 1 é basicamente vocês reconhecer os elementos aqui, né, de projeto nessas caixas cinzas aqui, ó. O que seria isso? Deixa eu abrir aqui. Eu coloquei aqui em DWG, que aí fica mais fácil vocês enxergarem aqui, né? Então, tá vendo essas caixinhas cinza aqui? Vocês vão reconhecer os elementos aqui, ó. Deixa eu colocar em tela inteira, que aí fica mais fácil. Tá vendo aqui, ó, indicação de corte. Lembra que eu coloquei que eu mostrei esse livro aqui de desenho arquitetônico? Aí tem esse corte transversal e tem esse corte aqui, ó, que seria o corte que está mostrando aqui, corte lateral. Geralmente é em projeto arquitetônico, o pessoal mostrar detalhes construtivos, né? Aí, geralmente mais pro elétrico não tem tanta relevância. Então, basicamente, ó, vocês vão pegar a folha original de vocês, é igual tá aqui, ó, a escala, ó. Aqui são as cotas, né? Ou seja, as indicações, ó, de tamanho aqui, ó, tem 7 metros, né? 7,95. Só esse daqui, ó, tem 6, né? Da parte interna aqui dessa parede aqui, ó, até essa parte aqui, ó, tem 6 metros. 7,95 é contando com esse 1 metro, né? Esse 1,5 metro aqui, né? Então, geralmente na planta arquitetônica, né, os elementos mobiliário, elementos assim que é utilizado de referência, por exemplo, em projetos aí de alto padrão, eu até deixei aqui algumas tomadas aqui, só de exemplo. Eu não sei nem se tem aqui no original de vocês, não tem. É porque eu fui desenhando aqui, né, que era para vocês terem uma referência aqui, ó. No original não tem essas tomadas, não. Mas o importante é vocês pegar aqui, ó, dimensões da janela. Esse tipo de janela aqui, ó, igual tá aqui, ó. Olha, ó, 5 janelas, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? De 60 centímetros por 1,20. Essa janela é aquelas tipo catedral, né? Que é tipo, que ela é curtinha. Eles chamam, pelo menos foi o que minha colega lá, arquiteta, me falou. Ela é curtinha e ela é mais alta, assim. Aí aqui, ó, janelas, você vai o que, ó, tá vendo? Aqui é uma porta, tem o elemento de abertura aqui da folha da porta, né? Que é interno aqui, ó, vocês identificam, ó, porta.
Dimensões da porta, esse 1,20 por 2,10 aqui. As dimensões da janela, ó, 60 por 60, que é desse banheiro aqui, ó. Ok, indicação do cômodo, que é o banheiro, né? Isso aqui, ó, indicação da elevação. Por exemplo, aqui, ó. Essa daqui, ó, tá querendo dizer que a elevação do terreno, isso aqui não tem no desenho de vocês, não. Eu coloquei aqui só para ficar melhor para explicar. Então, isso aqui eu tenho o nível 0 do terreno aqui. Então, quer dizer que esse salão principal aqui, ó, e o banheiro estão alinhados, sei lá, tipo 5 centímetros acima do nível 0 aqui. Então, esse tipo de gráfico aqui é para dizer que é o nível, né? O nível aqui na planta baixa aqui. Se ele tivesse com a setinha aqui, ó, embaixo, aí seria num corte para dizer, né, que, por exemplo, eu desenharia ele aqui, ó. Vamos supor que eu faça um corte aqui, ó. Vou diminuir a pena aqui. Faço um corte aqui, ó, na edificação, ó, cortando aqui a parede aqui, né? E aí eu colocaria esse elemento aqui de nível, colocaria aqui, ó, no... É tipo uma setinha. Aí você põe aqui, ó, as achuras aqui, né? Aí, sei lá, tipo, mais 0,05, sei lá, tipo 5 centímetros. Mas aí eu mostraria o quê? A vista lateral, né? Aí, geralmente o pessoal faz esse corte aqui, ó, igual tá aqui, ó. Indicação do corte aqui, né? Que é aí para mostrar o nível, mostrar um elemento construtivo que tem aqui na parede, aqui, por exemplo, ó, o ponto de tomada baixa, ou um ponto de tomada alta aqui, algum elemento gráfico aí. Pois não. Eu já te enviei esse exercício e tô corrigindo ele aqui agora. O senhor quer que te reenvie de novo depois? Ué, se você achar que não ficou bom, você pode reenviar também. Não, ficou bom. Eu só Ah, pus tipo sim. assim, o senhor colocou cômodo e eu coloco no lugar do banheiro, eu coloquei banheiro, o senhor colocou cômodo. No lugar do salão principal, eu coloquei salão e o senhor colocou cômodo, entendeu? É mesmo, ó. Mas o Ah, resto não, das coisas eu acertei. é porque assim, eu coloquei cômodo porque é geral. Não, mas a indicação que você falou agora aí, Leomar, tá certo. Beleza, mas se Entendi. quiser enviar de novo também, tem problema, não? Não, não tem não. É porque aqui eu coloquei a indicação genérica aqui. É porque na hora que eu converti o desenho, eu tenho um programa que ele já pega direto aqui, né, do PDF e joga no AutoCAD. Aí ele dá uma distorcida, aí eu tive que arrumar ele aqui. Mas assim, é cômodo, ou espaço, alguns projetos arquitetônicos eles colocam aqui, o espaço do salão, por exemplo, né, salão principal, espaço aqui onde fica aqui a privada aqui, né, vamos supor que se fosse um banheiro que tivesse também um chuveiro aqui, por exemplo. Esse aqui é tipo é porque a linguagem é mais do pessoal da arquitetura, da engenharia civil, né, aí eles colocam assim, tipo o nicho do box, né, onde fica o banheiro. Aí eu coloquei genérico aqui, cômodo. Esse aqui é para indicar a elevação. O ideal é que nesse desenho tivesse linhas de chamada, tipo, que essa caixa aqui, vocês concordam que fica assim um pouco. Você poderia colocar aqui, eu já vi aluno colocar aqui. Teve um que colocou assim, privada. Ele tá errado? Não. Por quê? Porque eu coloco, por exemplo, eu coloco aqui, é cômodo, ó, se tivesse uma linhazinha, deixa eu mudar a cor da linha aqui, uma linhazinha deixa eu desligar aqui o Snap. Agora vai. Tipo assim, uma linha de chamada, né, dizendo que essa caixa aqui, ó,
né? Aí você desenha tipo uma setinha aqui, né? Indicando, ó, esse box é disso. Esse box aqui, né, é o ambiente. Eu já vi alguns projetos arquitetônicos que seria o ambiente. Que ambiente é esse? O banheiro, né? Então, tá certo, né? Você utilizar alguns sinônimos aí, né? Poderia ter colocado aqui a área né, a, a área do cômodo, né? Igual eu pus aqui, ó. A área do cômodo, aí o ideal seria o quê? Eu colocar aqui a linha de chamada, né? Que é para dizer que é a área do cômodo, né? Elevação. Esqueci de mudar a cor, deixa eu colocar a cor certa. É, esses computador Ryzen aqui não aguenta não, viu? Lá no escritório que eu peço serviço, o pessoal tem uma RTX lá que se usar um computador muito simples, Essas aí e, eu fiz, tá me ouvindo aí? aham, sim, As duas aí sim, eu fiz, só faltou aquela dos comentários lá, aí amanhã eu vou enviar para você, tá bom? Lá tá pro... bom. Tá, valeu. Não, tranquilo. Então, pessoal, basicamente esse exercício é isso, ó, você nesses box cinza aqui, né? Você vai, né, identificar o elemento, que, ó, por exemplo, indicação do corte, cotas, ó, dimensões da janela, aqui, esse 80 por 1,20. Esse box aqui é da elevação do piso, né, área do cômodo, né, porta. É, realmente, eu errei aqui, ó. Eu tinha que colocar o mesmo desse aqui, ó. Deixa eu até corrigir aqui, ó. Então, basicamente é isso, ó. O cômodo, que é o ambiente, né? Ou ambiente, né? Salão principal, área do cômodo, né? O 36,6 metros quadrados. A elevação, né? Basicamente são esses elementos aqui. É, onde tem portas, né? Você vai identificar os elementos das portas, as janelas, as medidas, né? Que são as cotas, o pessoal chama as cotas, né? É, aqui é a escala, né? 1:50 aqui, da prancha aqui nesse A4. Indicação do corte. Acredito que só isso. Beleza? Eu acho que agora ficou mais claro aqui o exercício aqui, né? Eu peguei e já fui converti ele aqui para o DWG e fui fazendo aqui. É porque às vezes quando a gente. Porque eu tenho aqui a mesa digitalizadora, né? Só que eu fui escrever a própria punha aqui, né? Fica. Eu vi que na aula passada, né, por exemplo, aqui, ó. Né, eu pondo aqui, ó, nível, né? Ó, o trem aqui já travou aqui, ó. A mesa digitalizadora já travou aqui, né? Aí eu achei mais didático, né? Colocar em AutoCAD aqui, né? No DWG, né? Do que ficar escrevendo aqui, ó, por exemplo, nível, né? Aí, às vezes, a letra ia ficar muito grande aqui, né? Mesmo eu diminuindo aqui a espessura da pena, né? E aí minha letra não é, né? Parece que até que é o menino de 4 anos que está escrevendo, né? O bom é quando a gente escreve numa folha de papel que tem pauta, né? A gente vai se guiando pelas pautas, né? Sem a pauta aqui, é por isso que eu converti aqui em AutoCAD para ficar mais fácil, né? De vocês entenderem aqui, né, o exercício. Beleza, pessoal? Já tiraram desse exercício, vocês não têm mais dúvida, não, né? Negativo, professor. Aí ficou beleza, viu? Beleza. Então Sei não. vamos agora para o 2, então. Deixa eu abrir ele aqui. Então, 2, pessoal, basicamente vocês vão fazer um tour aqui por essa instalação elétrica e identificar os elementos que, né, que se você for executar numa instalação elétrica, né,
eles não iriam funcionar ou estão discrepantes aqui, né? Então, na mesma ideia aqui, né, para eu não ficar desenhando aqui em cima do PDF e sair com a letra ruim, né, eu peguei e criei esse daqui, ó. Aí eu fui elencando aqui, ó, marcando aqui marcando aqui com essa circunferência vermelha, né, os erros, né? Então, basicamente, ó, se a gente for começar aqui, ó, a gente for começar aqui, ó, o interruptor, lembra da aula que eu falei, né? Dependendo aí da nomenclatura, baseado lá na 5444, né? Uma circunferência, ela pode ser interruptor, ela pode ser luminária. No Confesso que caso, esse do ah, serviço, ele já corrigiu ele? esse daqui Já está corrigido? não, esse aqui eu tô mostrando aonde eu achei os erros. Aí eu vou discutir agora com vocês. Não, E é porque depois eu vou mostrar esse daqui as respostas esperadas, entendeu? esse quadro de distribuição aí do senhor está correto. No que eu imprimi aqui tá diferente. Ah, como é que tá o seu aí? Não, ele tá correto, mas por que que eu coloquei ele de vermelho aqui? Por que que eu elenquei ele aqui, ó? Esse Sabe aí por tá quê? de embutir, né? Esse aí tá no modelo certo. Agora o outro aqui tá errado. O do É, professor lá que imprimiu. ah, não, porque ó, esse daqui que tá no lado direito aqui da tela foi o que eu baixei do Ava aqui, direto aqui da plataforma aqui agora. Você entrou no começo da aula ou não? Você entrou só agora? Eu baixei aqui, ó. Eu entrei no começo da aula. Ah, sim. Ah, é o Leomar, né? Agora que eu tô vendo aqui. Então, Leomar, esse aqui tá de embutir. Não, ele em si, ele tá certo. Mas por que que eu coloquei aqui de vermelho aqui? É porque é o seguinte, circuitos de iluminação e força, o ideal é que você tenha o terra, né? Ah, professor, por exemplo, são terras e nêutros individuais, ou seja, professor, mas vai ficar no eletroduto, vai passar muito cabeamento, né? Vai lotar o cabeamento. É óbvio que a gente tem que observar, né, qual que é a bitola aqui, né? Se é de 25 milímetros ou até maior, né? Essa tubulação aqui, né? Então, mas assim, a ideia é de que todo circuito, seja de iluminação, seja ele de força, né? A tomada de uso geral, que é igual essa 2 aqui, ou a tomada de uso específico, o ideal é que eles tenham o terra individual. É porque assim, até chegar nesse quadro aqui, ó, vamos supor, vem lá da medição, né? Por exemplo, esse elemento aqui está querendo dizer que esse auditório aqui, ele faz parte de uma edificação maior. Então, eles fazem um corte aqui, aí eu coloco esse elemento aqui para dizer, né, que, por exemplo, num projeto executivo, o pessoal vai executar, sei lá, instalação elétrica ou de ar-condicionado desse ambiente aqui. Aí, geralmente, eles imprimem um modelo menor e entregam para o pessoal fazer a execução. Vamos supor que fosse uma reforma aqui, né? Aí, basicamente, ó, deixa eu pegar uma linha aqui, esse spyline aqui, ó. Aí, vamos supor, aí tá vindo, ixi, a cor aqui tá... Aí, vamos supor, ó, que vem lá da medição, beleza? Beleza. Agora, lá da medição, o neutro e o terra, ele, né, vem a cordoalha, só que lá no barramento de equipotencialização, no BEP, eles estão juntos. Quer ver? Ó, deixa eu ver na pastinha de vocês. Eu até deixei um projeto aqui, acho que eu até mostrei na aula passada. Assim, antigamente o pessoal colocava dois barramentos, né? Um barramento aqui para o neutro, né? Esse azul, e um barramento para o terra, né? Para a cordoária.
Hoje em dia, o pessoal utiliza o sistema TNCS. O que é o TNCS? Aqui, ó, na medição aqui, ó, o terra e o neutro, eles são comuns aqui, ó. Tanto que, ó, vem aqui, ó, ao ramal aéreo, né? Aí vem no borne superior, né, do disjuntor geral. Aqui vai para o DPS, né? Ó, o neutro vindo aqui de lado, ó. Ele vem, né, com um conector split board aqui, ele sangra um cabo aqui e conecta aqui no barramento de equipotencialização. Então, esse barramento de equipotencialização, ele vai fazer, às vezes, do neutro e do terra. E daí, na medição, geralmente, o neutro e o terra, eles vão estar juntos aqui, né? Que, por sua vez, vão estar interligados aqui na malha de aterramento. Agora, quando eu chegar lá, né? Por exemplo, eu vim aqui na medição, né? Veio aqui da rua. Aí agora eu vou para os quadros dessa edificação aqui, desse posto aqui, desse exemplo de projeto, ó. Aí, quando eu chego nesses quadros aqui, o neutro e o terra, eles não vão estar no mesmo barramento, embora lá na rua, lá na medição, eles vão estar juntos, né? Eles vão estar aí que potencializado. Aí daí, ó, nesses dois quadros aqui, né, vai ter o quê? Vai ter um barramento de neutro e um barramento de terra. Aí o terra e o neutro vai ser comum na medição e vão estar separados no quadro terminal. Ok. Aí o ideal é eu ter um terra aqui para o circuito de iluminação. Aí depois até eu vou usar um argumento que um aluno utilizou, né? Eu achei interessante, né? E professor, essas luminárias, para as luminárias antigas, né? A luminária fluorescente, né? Você tem quando você aplica o reator, aí faz sentido eu ter o terra, né? Agora, as luminárias de hoje em dia, né, as de LED aí, né, geralmente, aí ele até me falou da experiência dele, né? Geralmente a gente pega por exemplo, aqui na luminária aqui, ó, vai ficar, nessa luminária aqui do comando B, né, vai ficar o quê? O neutro e o retorno, né? O retorno que nada mais é do que a fase seccionável, né? Então, o terra, ele, se fosse pensar assim, né, o terra ele ficaria aqui também interligado junto com o neutro. É verdade. Se for uma luminária comum, até aquelas antigas lá, né, aquelas lâmpadas de vapor sódio, né, aquelas resistivas, né, até faria sentido. Agora, se fosse uma luminária tipo uma fluorescente, né, uma halógena aí, né, daí o que tem um reator já o terra faz sentido porque o reator ele não ligaria se você não conectar o terra e dependendo, né, da marca aí tipo da luminária já vem um diagrama falando, ó, aqui você coloca o neutro, aqui você, né, nesse conector aqui você põe o retorno, né, e nesse outro aqui você põe o terra aqui. Mas a princípio, né, eu acho que está faltando um terra aqui. Mas a instalação ia explodir, professor, se não tivesse esse terra? Não, não ia. Beleza, então basicamente está saindo os 3 circuitos do quadro de distribuição geral aqui. A princípio não está muito errado, não, só essa observação que eu fiz aqui. Por isso que eu até tirei o círculo vermelho aqui, ó. Aí essa caixa aqui, ó, observa que provavelmente ele tá subindo a alvenaria aqui, né? Ele sobe, né? Tá aqui no quadro de distribuição, né? Então, provavelmente ele sobe aqui a alvenaria e ele tá vindo, né? Sobre o forro, né? Até chegar na caixa octogonal. Eu tinha até esquecido o nome. Um exemplo, ó, eu até deixei aqui já aberto aqui, ó, para quem não é da área e não conhece de instalação, ó, é essa caixinha aqui, ó. Aí a octogonal, né? Ela tem essas furações aqui, ó, que é fácil você quebrar ela. E daí você utiliza tanto para o ponto 3/4 de iluminação. Ah, pois não? mangueira de 3/4 e meia, né?
Isso. Aí é que é aquele corrugado, né? Os corruguete, né? O pessoal chama. Aí você coloca, né, as mangueiras. Se for no forro aqui, né, um corrugado, né? Se for subterrâneo, se fosse, em vez de vir aqui por cima, e viesse aqui subterrâneo aqui, né? Aí não faria sentido, né? Porque como que ele ia conectar na luminária, né? Aí, se ele for subterrâneo, ele teria que vir aqui pela parede, sei lá, e vir aqui e subir, né? Aí, como se diz, ficaria um trabalho maior, né? Então, provavelmente, ele está subindo aqui, já que esse desenho aqui, né? Não tem legenda, né? Esses símbolos aqui que a gente reconhece ele mesmo não tendo a legenda aqui, né? Lembra que eu falei em aula passada aí que é fundamental a gente ter legenda, né? Então, esse tipo de caixa octogonal, né? Ela é utilizada não só para abrigar a luminária que vai instalada aqui, mas como passagem para outros circuitos, né? Vamos supor, igual tá lá no desenho, ela vem aqui por cima, desce e alimenta uma tomada baixa aqui, ou então alimenta uma tomada, vem aqui e alimenta uma tomada alta para um ponto de força específico, né? Para um ar-condicionado tipo split, né? Então, pessoal, Por que aí no interruptor o senhor riscou a bolinha de vermelho no interruptor aí? a gente vai chegar lá. Tá ok. Deixa eu ver, talvez eu até tenha deixado errado aqui, né? A princípio. Ah, lembrei por que que eu risquei aqui. É Ah, porque aí deixa é eu. fácil e retorno, né? Então, mas você está percebendo que tem duas. Vamos voltar para o desenho que vocês têm aí, ó. Aqui, ó. Você está vendo que tem duas. Esse interruptor aqui, ele é de duas teclas. Tá vendo que tem luminárias aqui, ó. Essas quatro aqui, ó, no auditório, o comando é o B. Tá vendo que só tá, ó, desceu a fase, né, que é o circuito de iluminação, tem que subir o retorno do A, que é essas luminárias que ficam bem aqui, ó, os palestrantes, né, do auditório aqui, ó, que liga essas duas lâmpadas, mas tá faltando o retorno do B, ó. Tem que ter o retorno do B, porque senão ele não vai conseguir fechar o circuito e ligar essas quatro luminárias aqui. Mas eu Então pensei esse que é da A e B, né? é. Aí, não, mas isso passa batido, assim, se a gente não observar, realmente passa batido mesmo. Deixa eu só fazer um print aqui, para eu lembrar aqui, E aí faltou um retorno, vamos se dizer, da lâmpada B, um exemplo. Isso, faltou o retorno da B, esse é o primeiro erro aqui, efetivamente, que eu encontrei aqui, né? Deixa eu só ver se deu certo aqui. Só salvar aqui, ô Leomar. V2. Agora deu certo aqui. Salvar aqui antes que eu esqueça. Então, ó, aí utilizou, né? Estão vendo que está utilizando essa caixa octogonal aqui, né, para instalar a luminária, essa de 60 aqui, né? Isso aqui é geralmente a potência, né? Aqui é o número do circuito e aqui é o comando dela, né? Então, ó, desceu a fase, voltou o retorno aqui, mas só que esse é o retorno da luminária, né, de comando A, e aqui tá a B, né? Então faltou o da B, já é o primeiro erro. Tá vendo, ó, que quando ele vai passando para outra B aqui, ó, já tem o retorno da B aqui, né? Ah, mas que erro que tem aqui, ó? Tá vendo que essa caixa octogonal e elas são caixa de passagem para esse circuito aqui, ó. Essa tomada que provavelmente é uma tomada de uso geral, né? Essa tomada baixa aqui, ó. Pelo desenho, geralmente é uma tomada, né, no rodapé, né, na altura do rodapé. Então, faltou aqui, ó, mostrar
E aqui o retorno, né? Chega o neutro aqui do circuito 1 e chega o retorno dessa luminária. Aqui está correto, né? Só faltou mostrar o circuito de força aqui, ó. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui está correto, né? Vai alimentar essa tomada baixa aqui do circuito 2, né? Tem o neutro, a fase e o terra, ok? Agora aqui está correto, ó. Tá vendo? Ó? Deveria ter o retorno do B aqui, ó. Aqui está correto, né? O neutro do 1, né? Que aí ele tem que alimentar as outras luminárias de comando B e as duas luminárias, né, do comando A aqui. Beleza, aqui tá certo. Eu tenho mais circuitos 2 aqui, né? Tomada de uso geral aqui. Tem uma de uso específico, que vai ser essa daqui. Então ele vem por esse caminho, né? Aqui tá certo. Aqui, ó, outro erro. Deveria descer a fase, ó. Tá descendo o retorno do B, né? O que poderia acarretar aqui, ó? Essa tomada ia só estar energizada. Não sei se foi nessa aula que eu contei, né? Que teve um colega aí que tinha um fantasma lá no banheiro dele lá, que só o chuveiro só funcionava de noite, né? Aí, essa aqui simula a mesma situação, ó. Só quando eu ligar o interruptor, a seção do B aqui, é que essa tomada vai funcionar, se acontecer isso daqui. Esse erro acontece demais, viu? Em instalação, principalmente, né, quando é o famoso Zé Pica-Fio. Vocês já ouviram falar desse eletricista? O Chico Faísca? O pessoal chama do Zé Pica-Fio, Zé Faísca. Então, faltou a fase do 2 aqui, ó, retorno. Então, esse aqui tá errado. O que que tá faltando nesse daqui, ó? Eu tenho o neutro, né? O neutro ficou aqui. O neutro do 1 vai ficar nessa luminária, ok? O retorno do B vai ficar aqui. E aqui, ó, acho que foi o Leomar que a dúvida aí, né? Vamos até olhar no desenho original aqui para ver se não tá discrepante. Então, realmente, ó, ele não tem o... Não, na tomada do 3 lá tá faltando terra. Então, tá faltando terra. E é fase mesmo, né? Tomada. Não, é o neutro. Ah, então tá errado também. Mas, Faltando assim, terra. mas poderia, viu? Se fosse uma instalação onde é 110, aí, por exemplo, eu vou utilizar aí, geralmente em locais onde é 110, o pessoal utiliza equipamento 220. Daí, até lá nas normas técnicas de distribuição dessas localidades, ele já tem uma tabela, não sei se eu mostrei para vocês, mas a gente vai ver mais para frente, tem uma tabela que mostra, né, a categoria, né, do cliente, né, se é M é monofásico, se é B é bifásico, se é T é trifásico, né? E aí o número quer dizer que é a carga, né? Quanto maior a carga, vai aumentando lá o número. E aí em locais onde a fase é 110, né? Se você utilizar circuito monofásico, você vai ter uma desvantagem porque o cabeamento vai ter que ser, a bitola vai ter que ser mais grossa, né? A bitola maior, por exemplo, vamos pegar um exemplo rápido aqui. Eu não sei se eu falei na aula passada, um chuveiro de 4.400, né? Onde ele é 220, a corrente máxima dá 20 amperes. Ou seja, né, a bitola seria proporcional aí, né, a esses 20 e a proteção, né, seria, sei lá, 25, né, o disjuntor. Já se fosse 110 ligando no monofásico, a corrente ia dobrar, daria 40 amperes. Então eu teria que usar uma bitola mais grossa, né, em vez de um cabo de 4 milímetros, sei lá, utilizar um de 6, né? E isso eu tô só chutando, viu? Não tô nem olhando no prontuário técnico de cabeamento aqui, né? E daí eu teria que, em vez de utilizar um disjuntor de 25, eu teria que utilizar um disjuntor de 45, né? Aí, nessas localidades, geralmente os equipamentos, ar-condicionado, chuveiro, todos são 220 volts. Que aí eu pego duas fases, né? Aí a segunda fase seria o quê?
Aí daria, né, a DDP, né, daria 220 volts. Aí eu economizaria o quê? No cabeamento, a bitola menor e o circuito de proteção, né, o disjuntor seria menor. Mas aqui, pelo desenho aqui, né, eu teria que ter um neutro aqui, ó. Até o original aqui, ó, ele não tem um risquinho aqui, ó. Então, tá faltando terra e tá faltando o neutro aqui. Mas poderia ser bifásico, viu? Você não falou errado, não. Se fosse 110, com certeza, né, seria um ar-condicionado para 220, aí eu utilizaria duas fases 110, que dá 220. Beleza, Professor, vamos pro próximo. aí, Sim, vamos pois não, Leomar. ver aí em cima aí. Qual que é o erro aí mesmo? Entre as duas lambdas? Tá faltando o neutro aqui, ó. Aqui tá duas fases. Deixa eu ver se eu coloquei se eu apliquei aqui, ó. Ah, aqui, ó, até coloquei, ó. Na correção aqui. Me esqueci de pintar de vermelho aqui. Então, seria um neutro aqui, né? Agora, se fosse 110, mas como a gente não tem essa informação, né? A gente não tem nem legenda, né? A identificação da legenda aqui está baseada na norma, no geral, né? Na NBR 5444, né? Beleza. Então, aqui está faltando neutro, né? Aqui tem duas fases. E está faltando terra aqui, né? Nessa tomada de uso específico aqui para ar. Vamos para o próximo aqui. E está correto, né? Porque as luminárias da tecla A aqui, né? Aí eu só preciso do retorno do A, do neutro, né? Para ligar na lâmpada aqui, tá certo? E eu tenho o quê? Mais pontos de força do circuito 2 aqui, ó. Ok. Aqui tá certo. Aqui tá certo, né? Ó, vem aqui, vai vir por cima da edificação aqui, né? No... E aí desce aqui na parede, tomada baixa, tá certo? Ó, neutro, fase do disjuntor 2, né? E o terra aqui, tá correto. Aí aqui tá faltando o quê? Tá faltando o retorno A, ó. Essa aí falta o retorno, né? Isso, tá faltando o retorno, porque senão não fecha o circuito dessa luminária. E aqui, ó, ele identificou como o circuito 1, né? O circuito 1 é um circuito de iluminação, né? Isso daqui provavelmente o pessoal que elaborou esse exercício aqui, que era para falar pro, né, que era para o professor lembrar que não devemos compartilhar circuitos de iluminação com circuito de força. Professor, Sim, pois não. me mostra aí qual que é o símbolo do retorno, por favor. O retorno é isso aqui, ó. O símbolo do retorno geralmente é igual o símbolo da fase, só que aí você corta ele pela metade, né? A gente poderia colocar a simbologia aqui em cima do eletroduto, ou desse jeito aqui, ó. Isso aqui chama linha de chamada, né? Você põe uma linha de chamada aqui para indicar o que está passando nesse eletroduto aqui, ó. Então, o retorno, o que que é? A fase seccionável, né? Essa fase, né? Até rapidão aqui, deixa eu. Eu até mostrei na aula. Deixa eu abrir aqui para a gente ver rapidão. Eu já ir lá no slide nosso. No que indica aqui, ó. Aqui, ó, simbologia do fase, né? Aí você ou puxa uma linha de chamada aqui de lado, né? E coloca o símbolo do fase, que é o quê? Um risco atravessando em cima da simbologia do eletroduto, ou então da linha de chamada que você puxa aqui e coloca de lado, né? O neutro você desenha igual a fase aqui, ó, só que você puxa uma perninha, dependendo aí geralmente no programa, no Proelétrica, já vem setada essa perninha, ela é puxada para cá, ó, para a esquerda do vídeo aqui, né? Mas, como se diz, Famoso depende da abaixo. programação. É.
Então, o neutro aqui, ó, tá vendo? É igual a fase, só que tem uma perninha aqui de lado aqui para se indicar que é o neutro aqui, ó, que é esse azul claro aqui, ó. Ó o retorno aqui, ó. O retorno, ele tá entre o interruptor e a lâmpada, que aí por isso que a fase desce aqui no interruptor, né? E daqui, ó, onde ele é seccionável, né? Aí por isso que eles colocam a metade aqui, ó. Essa é a simbologia grosseira, né? Aí é óbvio que para você melhorar as práticas aí de projeto, né? Aí você coloca a letra do comando aqui, que é para identificar lá na planta baixa aí. Então, ó, ele está identificado como circuito 1, né? Então, isso daqui o pessoal que elaborou aqui, né, que era para o professor lembrar, né, que a gente não deve, o ideal é a gente não compartilhar circuito de iluminação e circuito de força, mas vamos supor, ó, que eu tivesse uma tomada bem aqui na altura do interruptor, que isso é muito comum aí nas edificações aí, né, nas casas aí, principalmente. Com certeza, ó, o eletricista, ele já aí, ó, essa fase que desceu aqui, ó, ele já faz um jumpzinho lá na caixa, né? E aí alimenta a tomada aí, né? E às vezes eu já vi muito erro, né? Ele puxa o quê? Ele puxa o do retorno e alimenta a fase da tomada. Que aí ia acontecer a mesma situação, né? Se o interruptor estiver ligado, a tomada funciona. Se ele não está acionado, ela não funciona. Mas é por questão mesmo de, né, de segurança, de você ter separação dos circuitos aí, né? Você compartilhar, por exemplo, é, neutro, compartilhar fase, dependendo aí, né? O dispositivo DR aí, né? Ou o disjuntor DR, existe dois modelos, né? Existe um que você liga ele em série, acho que tá até aqui no projeto aqui, ó, no diagrama aqui, ó, só para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Ó, aqui, ó. Esse daqui que está instalado aqui, ó, nesse circuito de chuveiro, é o dispositivo DR. Aí ele não tem a função termomagnética que é a do disjuntor. Ele protege, com esse nível aqui de sensibilidade, 30 mA, ele protege apenas pessoas, né? Ou seja, se alguém coloca a mão aqui, né, no circuito e coloca a mão na parede, ele vai e desarma. Agora, se eu tenho, né, sobrecorrente aqui, geralmente, né, ele não desarma, não. Aí você coloca ele em série com disjuntor termomagnético. Mas existe o modelo que ele é disjuntor e DR ao mesmo tempo. Ou seja, ele assim, na prática, ele fica monitorando a fase, por isso que ele, por exemplo, ele tem dois polos, né? Diferente do disjuntor, né? Que só tem a entrada da fase e a saída dela, né? No caso, né? Um que eu utilizaria para um circuito monofásico, igual desse chuveiro aqui, né? Eu tenho o borne que eu ligo a fase e eu tenho o borne que eu ligo o neutro. Aí ele fica olhando a corrente de entrada e a corrente de saída. Se elas forem diferentes, quer dizer que essa corrente está fugindo do circuito. Aí ele vai e aciona, né? O circuito aí. Aí geralmente você tem dois modelos. Esse aqui, que é o dispositivo DR, que ele é ligado em série, e tem o disjuntor DR, que ele tem a função de disjuntor, né? Termomagnético, contra sobrecarga, né? Curto-circuito e também, né? Contra fuga de corrente. Então, ó, aí daqui, aí eu peguei e elenquei aqui, ó. Você pode desconsiderar o terra aqui seria mais né, a questão de preciosismo aqui, né? Considere esse aqui do quadro, ó. Olha os erros que eu elenquei aqui, ó. Isso aqui seria as respostas esperadas, ó. Tá faltando o retorno, né, da tecla B aqui, ó. Tá faltando, né, a fase, o neutro e o terra, que vai alimentar aqui, já que ele está utilizando como caixa de passagem. Aqui tá faltando o neutro. Deixa eu ver, no original tava faltando. Aqui, ó, tá aparecendo como duas fases.
É por isso, Leomar, que você tinha perguntado se a tomada era bifásica, né? E olha a discrepância aqui, ó, tá mostrando, ó, tanto no circuito 2, no circuito 3, tá mostrando como se fosse duas fases, né? Pois é. É verdade, viu? Eu não tinha observado isso aqui, não. É. Aí eu fiz a correção aqui, né? Coloquei aqui o neutro, né? Ó, ficou faltando esse daqui, ó. Para corrigir aqui, ó. Passei batido aqui, ó, também, ó. Eu passei, olhei rapidão aqui, né? Eu até tinha considerado como que estava certo, ó. E estaria certo se ele for Ô, bifásico. professor, Sim, pois mas em não. relação aí, no caso, as duas fases, teria subindo no circuito 2 e no 3. Mas se eu considerar da saída do quadro, do QD, ele não só está mostrando uma fase? Não, aqui no desenho aqui, né, da tarefa, realmente, ó, é como se o circuito fosse bifásico aqui, né? Daí eu considerei como erro aqui. Eu não tinha pensado nisso, né? Ele pode ser, provavelmente, o projeto original aqui que o pessoal que elaborou esse exercício, ele era 110, né? Aí, geralmente o pessoal, né, no 110 utiliza duas fases, né? Ele substitui o neutro, né? Se o circuito for, entre aspas, né, monofásico, né? A segunda fase, ela vai fazer a vez do neutro. Aí DDP entre duas fases 110, aí vai dar o 220. Aí, igual eu comentei antes, você diminui a bitola e diminui o disjuntor, né? Vai ter amperagem menor. Então, aqui eu considerei, né, como neutro aqui, mas realmente, ó, se você pôr como fase aqui, tá correto mesmo, ó. Se for um circuito bifásico, isso daqui tá certo. Aqui, ó, tá vendo? Aqui descia retorno, ó, aí coloquei a fase aqui, né? Não, e tanto ele não é bifásico, ó, porque senão, ó, no desenho original, ele teria, em vez dele puxar a perninha aqui para indicar que é o neutro, ele teria deixado, né, ela reta aqui, que é para indicar que é fase aqui, né? Então, realmente, isso aqui é monofásico, tá com cara de monofásico aqui. Então, não pode, né, o retorno aqui, ó, teria que descer a fase, e o neutro já tá aqui, né? Ó, o outro erro aqui, ó, faltando terra. E o neutro aqui, ó. Vou até pintar de vermelho aqui. Senão não esqueço. Mas, Ah, professor, mas na subida do circuito, sim. o circuito 3 realmente está identificando aqui duas fases subindo, que vai para o ar-condicionado. No caso, está Então, faltando só o terra lá em cima, não, mas é igual eu expliquei. Se né? for duas Ah, fases, provavelmente é porque o equipamento que vai ser acoplado aqui, ele é 220. Aí eu posso utilizar duas fases 110, que aí vai dar DDP de 220. Mas se for duas fases, só vai estar faltando o terra aqui. Realmente vai estar faltando terra. É isso aqui, ele pegou a gente aqui, ó. Aí fase aqui. Isso aqui não tem nenhum erro, a princípio. Faltando o retorno, para fechar o circuito aqui dessa luminária. E faltando aqui, ó, descer, ó, porque está identificado como 1, né? Além de estar identificado como 1, não tem o quê? Não tem fiação descendo na tubulação aqui, ó. Então é isso, pessoal.
Vocês entenderam? Realmente ficou contraditório mesmo. Se for considerar aqui bifásico, dá certo. Desde que seja 110. Se for 220, vai dar um pipoco aqui. Porque você tem só aparelhos, né? Ou 220, né? É monofásico, ou 110, né? Se essa edificação, né? Se a medição, né, que vem da rua for 220, vai dar pipoco aqui na lâmpada, vai queimar, né, o ar-condicionado, vai queimar os equipamentos que vão estar ligados aqui, ó. Então, por isso que eu assumi aqui que é um erro. É porque é o seguinte, ó, lembra que eu falei que em todo projeto tem que ter a legenda, né? O foco aqui realmente, né? O foco aqui é identificar os elementos aqui do projeto elétrico. Mas deveria ter uma legenda aqui falando, ó, circuito, sei lá, circuito fase 110. E se for 220, você fizer essa ligação aqui, tchau. É prejuízo na certa. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Deixar aqui em tela inteira Eu aqui só para aí um pouquinho de novo aí. Nessa qual? tomada do lado de baixo do ar-condicionado, entre as duas, tá faltando fase e neutro e Essa, terra. essa aqui, ó, neutro e terra. Tá faltando fase, neutro e terra, então. Nas duas lâmpadas aí. Ah, nessas aqui? Não, Ou, né? Ou ó, nessa aqui? Nessa? nessa aí, na 2 aí, na 2 lá de baixo. Então, não, Isso. o que está faltando passar aqui é o circuito 2 aqui que alimenta essa tomada aqui, ó. Essa tomada baixa aqui, ó. Neutro, fase e terra. Falta passar o circuito 2, né? Isso. Aí o neutro, a fase do que vem do disjuntor 2, né? E o terra. Existem alguns projetos e alguns programas que eles até colocam a numeração, aí geralmente eles diminuem a escala, aí eles colocam a numeração no terra para identificar que aquele terra é exclusivo daquele circuito, lá no barramento. É a última versão do Proelétrica aí que faz isso. Beleza, pessoal? Salvar aqui que eu Beleza, não. mas aí no caso, a tarefa que eu fiz como 220, não tem problema não, né? Como é que é, Kleuber? Eu fiz como 220, não tem problema não, né? Por que não tem Então, se eu fizer... problema? Não, tô falando na tarefa que eu mandei lá. Fiz como 220. Uhum. Ah, você considerou como fase. Não, mas realmente esse questionamento que foi levantado aí, né? Se ela for, é possível, né? Ela ser bifásica, né? Se a gente tivesse mais dados aí, né, na tarefa aí, falando, né, que o circuito de alimentação é tantos volts, né? A gente poderia bater o martelo. Mas realmente poderia, se você colocou duas fases aqui, ó, também não está errado, não, né? O que está faltando, né? Assim como está lá no desenho, tá errado também não. Beleza. Beleza, Cleo? Beleza. Então, pessoal, já vou fechando aqui. Pera aí, amor, faz, né? Ô, Deixar professor, renderizando aqui e deixar disponível para vocês. Pois não? professor, no caso eu vou fazer então que nem o senhor falou, imprimir na folha e pôr os nomes, porque eu tirei o print, não dá de eu ver as medidas certinhas para mim estar dividindo na régua e fazer o padrão ideal, que nem no dia da aula, não Não, sabe? mas assim, para você colocar os elementos de projeto, não precisa fazer em escala, tudo certinho, não. Só identifica os elementos lá do Entendi. desenho. Professor, no caso, pode passar limpo e te mandar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver.
Deixa eu virar essa câmera aqui. Assim, ó. Aí pode, não tem problema não. Deixa eu virar aqui de novo, só um minutinho. Assim, ó. Entendi. Não, mas tá bom, esse aí não tá ruim não. Só que eu vou passar limpo. Não, tudo bem. Aí eu te mando, tá? Uhum. Como é que tu conseguiu imprimir para ficar tão aparecendo assim os números? Uai, eu te envio. Eu envio no seu WhatsApp. Ah, beleza, me envia lá que eu faço desenhado pelo desenho mesmo na folha, acho que fica mais. Não, eu te envio e você imprime e escreve em cima. Né? Fica mais fácil. Ah, não, beleza, então valeu. Fechou. É o O0, né? É, Fechou. José, você passa o print, Beleza, pessoal? ele tira uma perfeita aí. Você Beleza, faz, mas não fechou, né? Vou parar aqui a gravação. Já deixar